Há um momento silencioso, quase sagrado, que muitos evitam. Aquele instante em que você encara o próprio reflexo e sente um desconforto que não sabe explicar. Não é o espelho que te assusta, é o que ele revela, mesmo quando você tenta desviar os olhos. O espelho sempre foi mais do que uma superfície polida. Ele é um mensageiro, um guardião das verdades que você tenta esconder de si mesmo. É por isso que, às vezes, você olha para o próprio rosto e sente algo estranho. Uma pressão interna, uma inquietação profunda, como se estivesse diante de um julgamento silencioso. Mas o espelho não julga. Ele apenas devolve aquilo que já vive dentro de você. Carl Jung dizia que aquilo que você rejeita permanece. E é exatamente essa rejeição interna, essa sombra, que se manifesta quando você para diante do reflexo e sente desconforto, vergonha, tristeza ou até raiva. O espelho é apenas o palco onde o inconsciente aparece, mesmo quando você não quer vê-lo. Quando você se encara, não observa apenas traços físicos. Você vê cansaço acumulado, expectativas frustradas, sonhos adiados, feridas antigas. Você vê versões de si mesmo que já não existem mais e versões que você teme se tornar. O desconforto não nasce da imagem, nasce da distância entre quem você é e quem você sabe que deveria ser. E é por isso que algumas pessoas evitam olhar diretamente nos próprios olhos, porque no fundo sabem que aquele reflexo carrega uma pergunta que não pode ser ignorada. O que você fez com a vida que recebeu? Esse é o tipo de pergunta que a mente consciente tenta silenciar. Mas o espelho desperta. Ele te obriga a reconhecer a verdade que você costura por dentro, mesmo quando sorri por fora. Quando você observa seu rosto, você não vê apenas quem é agora. Você vê traços de quem você já foi, marcas de tudo o que viveu e sinais sutis da pessoa que ainda pode se tornar. Cada linha, cada expressão, cada tensão guardada é um arquivo da sua história emocional. É por isso que, às vezes, olhar-se no espelho dói. Não porque você não gosta do que vê, mas porque o espelho não te deixa mentir para si mesmo. Ele é o único lugar onde você não pode usar máscaras, onde as narrativas que você cria caem, onde a verdade aparece nua. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, então continue comigo até o final. Aqui, nós caminhamos juntos para dentro da mente e da alma, com honestidade e profundidade. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda nosso trabalho e mantém esse espaço vivo para quem busca transformação verdadeira. Ainda estamos apenas no início. A seguir, vamos explorar o que realmente acontece no inconsciente quando você se olha no espelho. Por que certas emoções surgem sem explicação, como Jung interpretaria esse fenômeno e como transformar esse momento de desconforto em um ritual poderoso de autodespertar. Prepare-se. O espelho nunca mente, mas ele pode te libertar. Quando você permanece diante do espelho por tempo suficiente, algo curioso acontece. A primeira camada, a aparência, começa a desaparecer. É como se o rosto perdesse importância e o que surge não é mais a sua imagem, mas a sua essência emocional. É nesse instante silencioso que o inconsciente começa a se mover. Jung dizia que a mente sempre tenta se revelar, mesmo quando você tenta escondê-la. Por isso, quando você se olha fixamente, o reflexo se transforma em um canal onde sua sombra se manifesta. Não a sombra como algo negativo, mas como tudo aquilo que você empurrou para os cantos escuros da alma. O espelho desperta o que você tenta esquecer, a insegurança que você carrega desde a infância, a culpa que ainda pesa no peito, a sensação de não ser bom o suficiente, os medos que você enterrou para continuar vivendo.
Tudo isso aparece não em palavras, mas em sensações. Aquela pressão no peito, aquele incômodo repentino, aquela vontade de desviar o olhar. É o inconsciente tentando conversar com você. Muitas pessoas não suportam esse diálogo e instintivamente se afastam. Evitam o espelho como evitam a verdade. Mas quando você foge de si, foge também da possibilidade de crescimento. Porque o autoconfronto é o primeiro passo de qualquer transformação real. Quando você encara seus próprios olhos, a pergunta muda. Já não é mais o que eu vejo aqui, e sim, o que esse reflexo desperta em mim. Porque o espelho não mostra apenas o que está no rosto, mostra o que está por trás dele. E se você percebe isso, ainda que de forma sutil, é porque algo dentro de você está pronto para ser visto e integrado. Aliás, permita-me te perguntar algo agora. Quando você se olha no espelho, qual é a primeira emoção que surge? Medo, tristeza, indiferença, orgulho ou algo que você nem sabe nomear? Deixe essa pergunta se mover dentro de você. Ela é um convite para começar a compreender seu próprio território interior. O espelho é um portal. E só atravessa esse portal quem tem coragem de se enxergar sem mentiras. Siga comigo. Agora vamos aprofundar essa jornada até encontrarmos o ponto exato onde o reflexo se transforma em revelação e onde a dor se transforma em força. Existe um detalhe que poucos percebem. Quando você encara o espelho, não é apenas você que observa a imagem. É a imagem que observa você. Esse encontro cria uma tensão silenciosa, quase espiritual, como se duas versões suas se aproximassem lentamente, a que você mostra ao mundo e a que vive escondida dentro de você. É nesse ponto que Jung entra com força. Para ele, tudo aquilo que você evita reconhecer se torna sombra. E a sombra tem um hábito curioso. Ela aparece justamente nos momentos em que você está vulnerável. Por isso, o espelho é tão intenso. Ele remove as distrações, desmonta as defesas e te deixa sozinho com aquilo que você não quer encarar. Algumas pessoas sentem raiva do próprio reflexo, outras sentem vergonha, outras simplesmente não sentem nada. E esse vazio é, muitas vezes, o sinal mais perigoso. Porque o vazio revela aquilo que foi reprimido por tanto tempo que já não sabe mais se expressar. Mas existe algo ainda mais profundo. A sensação de que você está diante de alguém que você perdeu ao longo da vida. E talvez seja verdade. A criança que você foi. O jovem que tinha sonhos e acreditava. A versão de si mesmo que confiava mais, que sorria mais, que acreditava mais. Tudo isso fica marcado no rosto, mesmo que você não perceba conscientemente. Por isso, às vezes, olhar para si provoca uma pergunta silenciosa. Onde eu me abandonei? É uma pergunta dura, mas necessária, porque cada abandono deixa uma marca invisível, e o espelho tem o poder de revelá-las sem piedade. Agora, eu quero te convidar a algo simples, mas transformador. Da próxima vez que você se olhar no espelho, não busque defeitos. Busque histórias, busque lembranças, busque aquilo que você deixou para trás. E já que estamos caminhando juntos nessa reflexão, me conta nos comentários. Quando você se olha de verdade, o que dói mais? A imagem que você vê ou a pessoa que você sente que poderia ter se tornado? Quero muito ler a sua resposta. Ela faz parte do processo. Vamos continuar. Ainda há muito para ser revelado, e a parte mais intensa dessa jornada começa agora. Às vezes, o que machuca não é o que você vê no espelho, mas o que você percebe que não está lá. A força que você perdeu, a alegria que se apagou, a confiança que ficou presa em algum momento da sua história. O espelho, nesse sentido, não mostra apenas presença, ele mostra ausência. E essa ausência fala alto. Jung dizia que a alma se comunica por símbolos e o reflexo é um dos mais poderosos. Ele não fala em palavras, ele fala em sensações.
E cada sensação que surge diante do espelho é um recado direto do inconsciente. Quando você sente um aperto inexplicável, quando sente vontade de desviar o olhar, quando tenta se ajustar, se arrumar, se reorganizar como se a sua imagem estivesse errada. Na verdade, o que você está tentando ajustar não é o rosto, é a própria identidade. O reflexo desperta a comparação. A comparação desperta o julgamento, e o julgamento desperta a ferida. Mas o que poucos percebem é que esse processo não tem nada a ver com estética. Ele tem a ver com aquilo que você acredita sobre si mesmo. Se você se sente inadequado internamente, o espelho devolve essa inadequação. Se você se sente fracassado, o espelho devolve essa percepção. Se você se sente perdido, o reflexo parece sem vida. O espelho apenas manifesta o roteiro que você repete por dentro. E é por isso que pessoas diferentes, olhando para si, têm sentimentos tão diferentes. O reflexo é neutro, mas aquilo que você projeta nele não é. A projeção, esse é um dos conceitos mais profundos de Jung. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. E o espelho é o único lugar onde essa projeção retorna para você sem filtros. Por isso dói, por isso incomoda. Por isso é tão difícil olhar-se por muito tempo, mas também é por isso que esse momento é tão poderoso, porque cada sensação desconfortável revela algo que precisa ser integrado, curado, reconhecido. E antes de seguirmos, eu quero te fazer mais uma pergunta. Aquela que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Quando foi a última vez que você olhou para si sem tentar se corrigir? Esse é o ponto onde a cura começa. Porque no próximo passo dessa jornada, vamos entrar no coração da sombra e entender por que ela surge exatamente nesse encontro silencioso com o espelho. Prepare-se. A revelação mais profunda está chegando. Há um momento diante do espelho em que a sombra começa a se revelar. Não como uma figura obscura, não como algo assustador, mas como uma sensação que se aproxima devagar, quase imperceptível, até tocar aquilo que você guarda mais profundamente. A sombra é composta por tudo o que você tentou sepultar. A sua raiva não expressa, sua ambição reprimida, seus desejos silenciosos, suas dores antigas, suas vulnerabilidades que você tentou esconder até de si mesmo. E quando você se olha de perto, sem pressa, sem desviar, ela aparece. A sombra não surge para te punir. Ela surge para te lembrar que você ainda não se conhece completamente. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz. Torna-se iluminado ao confrontar a própria escuridão. E é isso que o espelho desperta. Não a escuridão em si, mas a oportunidade de vê-la, de reconhecê-la, de chamá-la pelo nome. O desconforto que muitos sentem diante do reflexo não é fraqueza, é um chamado, uma convocação para parar de fugir. Porque você não pode mudar aquilo que se recusa a encarar. Quando sua mente devolve memórias, medos, inseguranças, imagens distorcidas de si mesmo, ela está, na verdade, pedindo para ser vista, compreendida, acolhida. E cada confronto com o espelho é uma chance de trazer um pedaço da sombra para a consciência. É por isso que algumas pessoas dizem que o espelho pesa. Não é o corpo que pesa, é a história. A história que você carrega no olhar, a história que você tenta esconder no sorriso, a história que você não contou para ninguém, mas que deixou marcas profundas dentro de você. Eu quero que você perceba algo agora. Você não teme o espelho, você teme reconhecer quem realmente se tornou. Mas esse reconhecimento não é destrutivo, ele é libertador. Porque somente quando você sabe onde está ferido, você pode começar a se curar. E já que chegamos a esse ponto da jornada, eu quero te convidar a se expressar. Compartilhe nos comentários se sentir. Qual parte de si mesmo você sente que ainda não teve coragem de encarar? Escrever isso é um gesto de coragem.
É um passo real para fora da sombra. Vamos continuar. Ainda existe uma revelação importante. Aquela que transforma o espelho de um inimigo silencioso em um aliado profundo do seu despertar interior. Existe um instante enquanto você encara o próprio reflexo em que algo muda. Você percebe que não está apenas diante da sua imagem, está diante de uma possibilidade, uma versão de si mesmo que ainda não nasceu, mas que começa a se aproximar. E é justamente aqui que muitos se enganam. O espelho não é um juiz. Ele não está ali para condenar, diminuir ou expor suas falhas. O espelho é um mensageiro. Ele reflete não o que você é, mas o que você pode se tornar quando para de fugir de si. Porque a verdade é simples. A dor que você sente diante da própria imagem não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que existe um potencial imenso dentro de você. Um potencial que você ainda não está vivendo. Jung chamava esse encontro de integração. O momento em que você deixa de lutar contra as partes que rejeita e passa a convidá-las para o seu próprio centro. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. Uma sensação de autenticidade. Uma força que não depende mais da aprovação dos outros. Um olhar que deixa de ser inseguro e se torna consciente. A cura não acontece quando você se aceita apenas no que gosta. A cura acontece quando você aceita até aquilo que te incomoda. Quando você diz a si mesmo, eu vejo a minha dor, eu vejo meus medos, eu vejo minhas falhas e ainda assim continuo aqui. Esse é o tipo de coragem que transforma destinos. Porque ninguém se encontra sem atravessar o próprio espelho. E agora, já que sua mente está aberta, quero te fazer uma pergunta profunda, talvez a mais importante até aqui. Se você pudesse conversar com o seu reflexo por apenas 1 minuto, o que você diria a ele? Comente se quiser. Não é apenas um gesto simbólico, é um gesto de reconexão. Cada palavra que você escreve é um passo para dentro de si. Agora, avançamos para um ponto essencial da jornada. O momento em que você começa a enxergar não só quem você é, mas o que você pode se tornar. Prepare-se. A força que estava oculta está prestes a emergir. Há um momento, depois de atravessar as camadas de desconforto, sombra e memória, em que o espelho começa a revelar algo novo. Não mais a dor, não mais o julgamento silencioso, mas uma presença. Uma presença que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. Você começa a perceber que por trás de tudo o que dói, existe uma força que nunca foi destruída. Ela pode ter sido abafada, esquecida, desacreditada, mas nunca deixada de existir. E essa força aparece nos seus olhos, não no brilho, não na estética, mas na profundidade. Os olhos guardam a história da alma e também guardam a sua capacidade de renascer. Quando Jung falava sobre o self, ele se referia exatamente a isso. O centro da sua existência, a parte de você que não se perde, não se corrompe, não se dobra. A parte que observa tudo, até mesmo quando você não se vê. Essa é a versão sua que o espelho tenta revelar. Não a aparência, mas a essência. Não o passado, mas a possibilidade. Não a dor, mas a direção. Quando você olha para si com honestidade, algo se alinha por dentro. Você percebe onde está ferido, percebe onde está perdido, percebe onde precisa recomeçar, mas também percebe o que ainda está vivo. E é isso que transforma. O reflexo deixa de ser inimigo e se torna mestre. Ele te mostra onde dói, mas também mostra onde você ainda pode crescer. Mostra suas falhas, mas também a coragem de enfrentá-las. Mostra seu medo, mas também a sua capacidade de superá-lo. E quando essa compreensão chega, o espelho se torna um portal entre quem você foi e quem você está pronto para ser. A pergunta que surge não é mais, por que isso dói? Agora é, o que essa dor está tentando me ensinar?
Porque cada parte de si que você olha com consciência se reorganiza. Cada sombra que você observa se ilumina. Cada fraqueza que você aceita se transforma em força. E é exatamente nesse ponto que você começa a se tornar alguém que não teme o reflexo, alguém que caminha com ele. Prepare-se para a última parte. Agora é o momento em que a jornada se fecha e você finalmente entende o verdadeiro poder do espelho. Chegamos ao ponto mais silencioso e ao mesmo tempo mais poderoso dessa jornada. O momento em que você finalmente olha para si e entende que o espelho nunca foi seu adversário. Ele sempre foi um lembrete. Um lembrete de que você não pode fugir da própria verdade. Um lembrete de que a transformação começa onde a honestidade dói. Um lembrete de que existe algo maior dentro de você, algo que estava apenas esperando coragem para emergir. O espelho nunca mentiu. Ele apenas refletiu aquilo que você não estava pronto para ver. Mas agora você está. Agora você entende que cada sensação desconfortável era um sinal. Cada emoção inesperada, um chamado. Cada sombra revelada, uma oportunidade. E que tudo isso não tinha o objetivo de te machucar, mas de te despertar. O reflexo não te mostra apenas quem você é. Ele te mostra quem você se tornou por medo e quem pode se tornar por consciência. Você não precisa mais desviar o olhar. Não precisa se esconder atrás das máscaras que criou ao longo da vida. Não precisa mais ser inimigo de si mesmo. O espelho se transforma quando você se transforma. E quando você encara sua própria essência com coragem, algo profundo acontece. Você se reconcilia consigo. Você se reconecta com a sua história. Você se alinha ao seu próprio caminho. E pela primeira vez, você não vê apenas um rosto. Vê uma alma que está pronta para recomeçar. A partir de hoje, cada vez que você se olhar no espelho, lembre-se disso. A imagem que você vê não define você, mas a maneira como você a encara define o seu destino. Que esse vídeo te acompanhe sempre que você esquecer quem realmente é. Que ele te ajude a lembrar que a verdade não destrói, ela liberta. E que, acima de tudo, você nunca está sozinho nesse processo. Todos nós estamos aprendendo a nos ver de verdade. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, siga o canal, deixe seu like e permita que essa mensagem continue alcançando mais pessoas que precisam despertar. A sua presença aqui mantém viva essa jornada. Obrigado por caminhar comigo. E lembre-se, o espelho nunca mente, mas você sempre pode escolher o que fazer com a verdade que ele revela.